Shalom Uvrachá. Vamos iniciar os estudos da Parashá Bereshit, em que precisamos compreender desde já que o texto da Torá ele vai muito além do seu entendimento literal. Precisamos compreender que a Torá, como sendo o escopo da sabedoria divina e ela sendo infinita, a Torá, portanto, vai ter muitas camadas de interpretação. Nós vamos verificar aqui coisas que estão escritas nos primeiros versículos da Torá, mas nas entrelinhas trazem grandes verdades espirituais. Vamos então iniciar a nossa Parashá Bereshit. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, o versículo inicia da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que aqui vamos interpretar inicialmente como no princípio, ou no começo, criou Deus os céus e a terra. Para entendermos exatamente o que esse versículo quer dizer, na verdade vamos precisar começar do fim. Na sequência do ano judaico, nós saímos do final da Torá e retornamos ao seu início. E nós vamos perceber que existe um grande significado para isso, porque existe um versículo no final da Torá, nos últimos capítulos, que já nos trazem qual é a real dimensão que a lei de Moshe de fato tem. Se nós abrirmos a nossa Torá no Sefer Dvarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 21, nós vamos encontrar um versículo que é muito revelador. E eu vou fazer a leitura aqui para você. E o texto em hebraico diz da seguinte forma: Vayar reshitlo kisham chelkat mechokek safon vayete rashei am tzidkat Hashem asa umishpatav im Israel. Em português, e viu o reshit, isto quer dizer o princípio, que existia para ele, pois lá estava a porção do codificador oculto, ou do legislador escondido. Ele veio com os cabeças do povo e fez a justiça do Eterno e os seus juízos para com Israel. Repare que neste versículo existem duas informações muito importantes aqui. Logo no início, todo esse versículo sendo aplicado para Moshe Rabbeinu, o início do verso já menciona e viu o Reshit que existia para ele. Exatamente a expressão que está mencionada na primeira passagem da Torá. E viu o Reshit. Logo, este início da Torá possui ensinamentos que vão muito além desse texto, como nós percebemos na continuação do verso, em que diz que lá estava a porção do codificador oculto. Moshe Rabbeinu é denominado aqui como um codificador oculto, alguém que escreve códigos, sendo que estes códigos não estão explícitos. Eles estão implícitos, estão atrás do texto. E eles, na verdade, querem nos mostrar grandes verdades espirituais que necessariamente não estão ali mencionadas numa primeira revelação, mas sim numa revelação mais aprofundada. Então, essa expressão que está mencionada no verso Mechokek Safun, ela já dá luz ao fato de que o texto da Torá possui diversas faces, diversos níveis de compreensão, de interpretação. E é exatamente isso que o Zohar, a obra máxima da Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, vai nos revelar nesta passagem. No próprio livro do Zohar, no volume 3, na página 152a, Rabbi Shimon traz o seguinte ensinamento. Acompanhe comigo. Ai daquele que se diz que a Torá apenas contém relatos e assuntos comuns. Se assim fosse,
poderíamos compor até mesmo hoje em dia uma Torá que tratasse de assuntos comuns e que o fizesse muito melhor. No entanto, na realidade, todas as palavras da Torá representam temas elevados e mistérios sublimes. Então veja que nesta fala de Rabi Shimon Bar Yochai já nos é dito que se fosse para nós compilarmos um mito de criação de uma civilização, como alguns mencionam que é o livro de Gênesis, na verdade poderia ser utilizado uma linguagem poética, uma linguagem mitológica muito mais complexa. Quando nós comparamos com outras literaturas mundiais, como a Ilíada de Homero, percebemos que existe uma complexidade na organização dos versos, das estrofes, coisa que não vemos propriamente no texto da Torá. Ou seja, em termos estéticos, nós percebemos que o texto da Torá poderia, entre aspas, ser melhorado se este livro contesse somente informações literais, somente informações simples, superficiais. Mas, na verdade, Rabi Shimon Bar Yochai está nos revelando que todas, sem exceção, todas as palavras da Torá representam temas elevados e mistérios sublimes. E isto começa desde o primeiro versículo até o último versículo da Torá. Então você está compreendendo que a Torá, ela atua em níveis de revelação diferentes. Agora eu gostaria de trazer para você uma outra referência do livro do Rabino Yaakov Emanuel Shochet, livro Tradição Mística, no volume 1, logo no primeiro capítulo. O Rabino Yaakov Emanuel Shochet vai nos trazer agora justamente este conceito da Torá esotérica e a Torá esotérica, que, na verdade, são palavras escritas de forma diferente, mesmo que o seu som seja igual, querendo dizer a Torá revelada e a Torá oculta. O Rabino começa da seguinte forma. A Torá é vestida com roupas que se relacionam com este mundo, porque, caso contrário, o mundo não seria capaz de contê-la e absorvê-la. Ou seja, a sabedoria divina contida na Torá precisou ser vestida. Precisou ser vestida com roupas, para que esta sabedoria fosse inteligível. E é isso que ele prossegue dizendo. Se a Torá foi destinada a ser inteligível para o homem, um ser finito que vive num mundo finito, físico, então a Torá tem de falar a linguagem do homem. A Torá fala em uma linguagem antropomórfica. Mas vamos entender que a Torá, por trás da linguagem antropomórfica, por trás desta linguagem vestida, velada, conterá conceitos muito profundos no mundo espiritual. Prossegue então o Rabino dizendo, usando terminologia antropomórfica e ideias adaptadas à capacidade mental humana. As narrativas da Torá são apenas a roupa da Torá em oposição à própria Torá. Davi assim disse, abre meus olhos para que eu possa contemplar coisas maravilhosas da sua Torá. Salmos 119, verso 18. Isto é, o que está debaixo da roupa da Torá. É isto que Davi estava clamando ao Eterno, para que os seus olhos fossem desvendados, para que ele enxergasse as coisas maravilhosas da lei do Eterno. Venham e vejam, há roupas que todos podem ver. Quando os tolos veem uma pessoa vestida com roupas que eles acham belas, não reparam nem mesmo no seu caráter. Assim, são aqueles que se encantam com as narrativas da Torá, mas não buscam as suas leis. Muitos, então, estão olhando para a Torá apenas no seu viés estético, apenas no seu viés literal,
mas não estão se ocupando com as leis da Torá, que será justamente o próximo conceito que o rabino Immanuel Shochet vai trazer para nós. Veja, a Torá também tem um corpo, a saber, os preceitos da Torá, que são chamados Gufei Torá, os corpos, ou seja, princípios fundamentais da Torá. E esse corpo é vestido com roupas, a saber, os relatos mundanos, né? A linguagem da Torá. Os tolos deste mundo olham para a roupa, as narrações da Torá, e não sabem nada mais. Não consideram que está além da roupa. Aqueles que percebem a mais, ou seja, pelas regras de Tzeniut, são comparados com o cônjuge. Isto quer dizer o quê? Se nós olharmos a Torá e percebemos a Torá nessa visão antropomórfica, como falamos aqui, a Torá com roupas, com corpo, nós, quando vemos a terceiros, somente vemos as suas roupas. Mas quando nos é permitido ver o corpo de uma outra pessoa? Somente se estivermos casados, somente se for o nosso cônjuge. E justamente isto quer dizer um vínculo maior, um vínculo mais íntimo da Torá. Somente se tornando mais íntimo da Torá que você vai de fato encontrar o corpo da Torá, da além das roupas, o corpo da Torá. E esta intimidade vem somente através da observância dos mandamentos. A pessoa que não consegue ou não observa os mandamentos da Torá é incapaz de se tornar íntima a ponto de conhecer um degrau mais aprofundado da Torá. Por isso que a prática e o conhecimento devem andar lado a lado, para que a gente consiga, de fato, buscar a elevação espiritual que seja verdadeira. Prossegue o rabino dizendo: aqueles que percebem mais não olham somente para a roupa, mas para o corpo que há debaixo dela. Mas os sábios procuram a alma, a exata essência de tudo, a Torá real. Os sábios veem não somente a roupa externa e o corpo, mas também são conscientes de que o corpo, ou seja, os preceitos, e é sempre e deve ser acompanhado e complementado pela alma da Torá. Isto é o que nós chamamos em hebraico de Nishmata Deoraita, a alma da Torá, os ensinos mais profundos, mais espirituais da Torá. Ou seja, nessa comparação, nem todo cônjuge consegue ser íntimo da alma de quem é casado. Pode conhecer o corpo, mas nem todos conhecem a alma do seu par. Semelhantemente, nem todos aqueles que estão guardando os mandamentos da Torá, as observâncias de Deus, são necessariamente mais íntimos a ponto de conhecer a alma da Torá, ou seja, as interpretações mais profundas da Torá. Veja então a grande e bela comparação que o rabino Immanuel Shochet está trazendo para nós, e ele prossegue dizendo o seguinte: e em outra passagem está dito, como são preciosas as palavras da Torá, pois cada palavra contém sublimes mistérios. Uma das 13 regras de hermenêutica pelas quais a Torá é interpretada afirma: quando um caso particular é incluído numa proposição geral, mas depois foi separado da proposição geral para ensinar-nos sobre algo específico, não foi separado para ensinar somente o que se refere a este caso particular, mas para aplicar seu ensinamento ao todo da proposição geral. Esse texto ele é um pouquinho difícil, mas é importante que você medite acerca dele e consiga compreender o seu sentido. Porque este rabino vai usar justamente este princípio para dizer: ora, o mesmo acontece com a própria Torá ela mesma. A Torá é como a proposição divina, como sendo a proposição geral. Nas narrativas específicas, no entanto, cada uma delas, sem dúvida,
não se limita somente ao seu próprio contexto, ou seja, para explicar a proposição específica apenas, mas indica ideias sublimes e mistérios sublimes. Ou seja, não foi separada para ensinar somente o que se refere a esse caso particular, mas para aplicar seu ensinamento ao todo da proposição geral, ou seja, com relação à proposição sublime de toda a Torá como sendo a profunda sabedoria divina, este princípio está aplicado em toda e qualquer proposição particular, ou seja, todo e qualquer versículo da Torá, esta verdade da sabedoria sublime de Deus está contida nesse versículo, por mais simples que ele seja. Por isso o Rabino prossegue dizendo: ai daqueles que sustentam que uma determinada narrativa da Torá ensina somente sobre ela mesma. Se assim fosse, a Torá divina não seria aquilo que realmente é, ou seja, Torat Emet, a Torá da verdade. Venham e vejam. Não é digno para um rei de carne e osso entreter-se com conversas triviais, e menos ainda colocá-las por escrito. Então, como se pode conceber que o rei mais elevado, o sagrado bendito seja, não tivesse suficientes palavras sagradas para escrever e com as quais pudesse compor a Torá? De modo que ele colecionou todo tipo de assuntos comuns, como as palavras de Esav, ou as palavras de Hagar, ou as palavras de Lavan, de Labão e Yaakov, as palavras de Bilam, Balaão e sua jumenta, e outras narrativas registradas para delas fazer uma Torá. Não há dúvidas que a Torá celeste, sagrada, é uma Torá da verdade. Torat Hashem Temimah. A Torá de Deus é perfeita. E cada palavra significa assuntos sublimes. E esta premissa é tão básica que o Rambam, o Maimônides, a incorporou aos 13 princípios fundamentais da fé judaica, dizendo: não há diferença entre versículos como os filhos de Ham eram Cush, Mitzrayim, Fut e Canaan. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Ou do verso, o nome de sua esposa era Mehatabel, filha de Matred, Gênesis 36, verso 39. E os versículos como eu sou o eterno vosso Deus. Ou ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Todos são por igual de origem divina e todos pertencem à Torá de Deus, que é perfeita, pura, sagrada e verdadeira. Ou seja, o que este rabino quer dizer que todos esses versículos possuem exatamente a mesma profundidade espiritual. Porque todos eles foram escritos por um Deus cuja sabedoria é infinita. Então esse conceito ele é importantíssimo para nós como premissa deste estudo da Torá. Retornarmos a Parashá Bereshit e compreendermos que a Torá como um todo, não somente a porção de Bereshit, mas todas as próximas porções que nós vamos estudar daqui nas próximas semanas, todas estas porções possuem profundos ensinamentos, que não necessariamente estão registrados no seu texto literal, mas que eles estão ocultos, tal qual Moshe Rabbeinu foi descrito lá no Sefer Dvarim, como vimos na referência, ele como sendo o codificador oculto. Então vamos verificar aqui que na tradição judaica nós aprendemos que existem 4 principais níveis de interpretação. Essa referência está lá, descrita pelo próprio rabino Chaim Vital, discípulo do Arizal, no livro chamado Sha'arei Kedusha, no volume 1, capítulo 2, parágrafo 8º. O rabino diz o seguinte: Vezachor ve'al tishkach, ki gam al yedei esek haTorah be'arba'a pirushim, shesimanam pardes, pshat, remez, drash, sod. Lembra-te e não te esqueças que o estudo da Torá se dá em 4 interpretações, cujas iniciais são na palavra pardes. E nós já mencionamos em vídeo que pardes significa um pomar de árvores frutíferas. E, portanto, cada letrinha dessa palavra pardes
quer significar um nível de interpretação, que são, em ordem, pshat, que quer dizer o nível simples, remez, que quer dizer o nível alusivo, drash, que quer dizer o nível alegórico, e o sod, como sendo o nível espiritual, ou o nível metafísico. Esses 4 níveis são níveis principais, mas, na verdade, nós vamos ver em outras regiões da literatura judaica falando de outros números, né? Outras quantidades de interpretações que a Torá se manifesta. Como é o caso do próprio Zohar, no mesmo volume 3, na página 20a, o Rabi Shimon Bar Yochai escreve dizendo: Umitaman revoidin sanhedrin shevin lashon deinun shevin panim la Torá. E os componentes totais do Sinédrio deveriam conhecer as 70 línguas. E também a Torá possui 70 formas de interpretações, ou 70 faces. Né? Então já estamos vendo aqui, no livro do Zohar, que a Torá tem 70 faces. Isso para compreendermos que o nível de interpretações da Torá, ele é muito além do que somente o óbvio. Né? E essa completude que a Torá tem em todos os âmbitos de interpretação, de profundidade, isso está registrado na própria forma como o povo judeu estuda a Torá anualmente. Nós começamos do Bereshit, ou seja, do primeiro versículo, e terminamos os nossos estudos lá no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. E o Ridá, num livro chamado Penei David, ele nos diz que existe um ensinamento que alude exatamente a essa importância do estudo repetitivo ou do estudo eterno da Torá. Então, logo terminamos a Parashá Vezot HaBerachá, que é a última porção do livro de Deuteronômio. Temos que iniciar a Torá novamente. E o Ridá nos explica o seguinte, que a primeira palavra da Torá é a palavra Bereshit. Sim? Bereshit, que começa com a letra Beit. Já vamos falar um pouco mais acerca dessa letra. E a última palavra da Torá é Israel. Lá em Deuteronômio, o último versículo de Deuteronômio, termina com a palavra Israel. E a palavra Israel termina com a letra Lamed. Dessa forma, quando nós seguimos o ciclo de estudos em que terminamos, tão logo terminamos Deuteronômio, voltamos ao Bereshit, nós vemos uma conexão entre a última letra da Torá para, então, a primeira letra da Torá. Se nós seguirmos este ciclo, reiniciando a Torá ao final dela, nós vamos ter os encontros de 2 letras. Da letra Lamed, seguida da letra Beit. E o Ridá nos ensina que a letra Lamed, seguida da letra Beit, forma a palavra Lev, que quer dizer coração. Nos dando o ensinamento de que quando nós terminamos o estudo da Torá, mas nós revisamos o nosso estudo, ou seja, tornamos ao início, este conteúdo todo que nós estudamos e vamos começar a estudar novamente, todo este conteúdo será armazenado dentro do nosso coração. Nós não vamos esquecer. Esse estudo estará fixado, estará absorvido no nosso interior. Mas uma vez que, se nós terminarmos esta Torá e não retornarmos ao seu estudo novamente, nós vamos então inverter a ordem das letras. Porque nós vamos começar do Beit de Bereshit, na primeira letra, e vamos terminar no Lamed de Israel. E se nós unirmos essas letras, Beit seguida de Lamed, agora forma a palavra Bal, que quer dizer confusão, que vem da palavra Bavel, por exemplo. Babel quer dizer confusão, mistura. De tal forma que, se nós não voltarmos ao início da Torá, tão logo a terminarmos, todo o conhecimento que nós obtivemos da Torá
todo ele se transformará em uma grande confusão dentro da nossa mente. E isso é algo muito perigoso, principalmente porque nos últimos dias nós teremos ventos de doutrinas que não consistem com a própria lei de Moshe. Então precisamos compreender isso. A importância de você estar aqui agora, voltando ao estudo, terminando um ciclo e iniciando um outro. Somente assim a Torá estará dentro do nosso coração. Então repare que a Torá, portanto, sintetiza todas as informações. Como nós costumamos dizer, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, é o livro de todos os inícios. Não somente o início da criação, mas todos os inícios, todos os processos, todos os ciclos da vida, tudo está aludido na Torá. Como nós aprendemos do Pirkei Avot, Hafor ba vehafor ba dechulá ba. Vire e revire a Torá, porque tudo nela está. Ou seja, tudo está aludido na Torá. E existe uma grande verdade nisso que estamos falando. As respostas que nós precisamos para a vida, tudo está aludido na Torá. E existe um caso verídico disso. Vamos trazer aqui, né, a referência do Rabino Meir Eliyahu, num livro chamado Merkavot Argaman, justamente na Parashá Bereshit, na página de número 5 do livro. O Rabino escreve da seguinte forma: e tudo está no Humash. E todo o Humash está aludido no livro de Bereshit. E todo o livro de Bereshit está aludido na Parashá Bereshit. E toda a Parashá Bereshit está aludida no relato da criação. E todo o relato da criação está aludido na primeira palavra, que é Bereshit. E toda a primeira palavra Bereshit está aludida na primeira letra, o Beit. Olha a profundidade do que o Rabino Meir Eliyahu está escrevendo. O Rabino prossegue dizendo: aproximou-se dele um de seus discípulos e disse-lhe: Rabeinu, amanhã o meu primeiro filho fará o seu resgate do primogênito, né? O seu Pidyon Raben. Onde isso está aludido na palavra Bereshit? Respondeu-lhe o Gaon de Vilna: Bereshit é um acróstico, ou seja, uma sigla de Ben Rishon Aharei Sheloshim Yom Tifdeh. O primeiro filho, após 30 dias, você deve resgatar. Justamente uma alusão que responde à pergunta do seu discípulo. Voltando, tudo está na Torá. Se nós olharmos para a Torá com perícia, com análise, com detalhe, com estudo fixo, nós encontraremos as grandes respostas para a nossa vida. Então veja como que no primeiro versículo da Torá encontramos grandes verdades espirituais. Como nós mencionamos no primeiro versículo, a Torá escreve Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Compreenda que a Torá e todas as suas letras são, na verdade, feitas de um só alfabeto, o alfabeto hebraico. E uma característica que o hebraico tem, que difere do português, é que o hebraico não tem letras maiúsculas e não tem letras minúsculas. Mas nós percebemos logo no início da Torá que a primeira letra é escrita no rolo da Torá em um tamanho maior do que as demais letras. Isso não é uma coisa comum. Isso não é a mesma regra que no português, que todo parágrafo deve ser iniciado com letra maiúscula. Isto não acontece no hebraico. Existe um porquê da primeira letra da Torá, que é a letra Beit, ser escrita em um tamanho maior. E nós vamos ver que os nossos sábios vão explicar que esse Beit de Bereshit, na verdade, alude a dois princípios. Dois princípios. Um está sendo aludido aqui, logo no começo. Mas existe um outro princípio que ele antecede Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como assim? Sim,
existe um início, existe uma criação que acontece antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa criação é aludida, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 1, não vamos ler aqui todo o seu detalhe, mas nessa primeira referência do Evangelho, João, em hebraico, escreveria da seguinte forma: Bereshit hayah hadavar, vehadavar hayah im haElohim, vehadavar hayah Elohim. João começa o seu livro também usando a mesma expressão que a Torá usa. Bereshit, no princípio, era a palavra. Claramente nós percebemos que esse princípio que João está falando, ele antecede o princípio da Torá. E isso está aludido em diversas referências da tradição judaica. E não se espante quando você ouvir a tradição judaica dizendo que existiram 7 coisas que antecederam céus e terra. 7 coisas foram criadas antes que céus e terra fossem criados. Ou seja, existe uma criação que antecede Gênesis capítulo 1, versículo 1, que está aludida de forma implícita, retornando ao conceito que falamos no início, que está oculta, está velada no texto, mas que está lá. A tradição judaica nos ensina que existem 7 coisas que foram criadas antes que o mundo fosse formado. Lá no tratado do Talmud, chamado Nedarim, na página 39b, os rabinos escrevem da seguinte forma: Shivat dvarim nivreu kodem shenivra haolam, Elohen, Torah u'tshuva, Gan Eden vegehinom, kisei hakavod uvet hamikdash u'shmo shel Mashiach. 7 coisas foram criadas antes que o mundo fosse formado: a Torá, a Tshuvá, o Jardim do Éden, o Gehinom, o Trono da Glória, o Templo e o nome do Mashiach. E esse tratado vai trazer as referências que provam, cada um desses itens, mas especialmente o último, que fala acerca do nome do Mashiach. A Guemará traz a referência, o nome do Mashiach, como está escrito. O seu nome, ou seja, do Mashiach, durará para sempre e existe antes que o sol. Está lá em Salmos capítulo 72, versículo 17. Então você está compreendendo que antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a tradição judaica já menciona 7 coisas que foram criadas. E não somente isso, mas em uma outra referência, no Agadot HaYehudim, é um outro midrash, diz que 2000 anos antes da criação de céus e terra, 7 coisas foram criadas. Então nós estamos falando aqui de coisas que existiram antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Para que nós compreendamos que houve todo um processo criativo, uma preparação para que de fato os céus e a terra fossem formados. E tudo isso, na verdade, está repleto de segredos e mistérios que a tradição judaica nos revela pouco a pouco. Logo nesse primeiro versículo, o Sefer Yetzirah, o livro da formação, que segundo a tradição foi escrito por Abraão, esse livro nos ensina que Deus formou a criação através de 3 realidades. O que o Sefer Yetzirah chama de Olam, Shana e Nefesh. Literalmente, mundo ou universo, ano e alma. Essas 3 realidades correspondem: Olam, mundo físico; Shana, realidade temporal, ou seja, o tempo; e Nefesh, a realidade espiritual, ou seja, o mundo espiritual. Toda a criação existe nessa realidade. E o Sefer Yetzirah prova essa afirmação pelo próprio primeiro versículo que a Torá nos apresenta. Se você olhar, na primeira passagem da Torá, diz assim: Bereshit, no princípio. O princípio é um termo que está relacionado ao tempo. Então aqui está a menção da realidade temporal.
Shaná. Criou Deus os céus e a terra. Céus aqui aludido como sendo a realidade espiritual, os céus do eterno, o mundo espiritual. E a terra, referindo-se ao Olam, ao universo, ao mundo físico, à realidade física. Então estas três realidades coexistem em qualquer ponto da criação. Obviamente que o seu comportamento será diferente. Como nós sabemos que a realidade temporal ela é diferente aqui no mundo físico para o mundo espiritual. Mas a grande verdade é que cada ponto na criação existe no tempo, existe no mundo físico e existe no mundo espiritual. Por isso nós vamos entender esse grande preceito que a Kabbalah nos ensina, que nós falamos em hebraico, né? Malchuta de Ara que Malchuta Dirkia. O mundo terrestre é paralelo ao mundo celeste. Tudo o que existe aqui embaixo tem um paralelo no mundo acima. E toda movimentação física representa também uma movimentação espiritual. Este é um princípio importantíssimo dentro da Kabbalah. O princípio do paralelismo, em que tudo o que é feito aqui embaixo tem uma consequência no mundo espiritual. Ou, da forma como o Zohar traz, que este mundo que nós vivemos é comparado ao mundo dos ramos, ao mundo das folhagens. Né? Está usando a analogia de uma árvore, em que a copa está visível a todos. E este é o mundo físico. É o mundo dos ramos, é o mundo das folhagens. Enquanto que existe o mundo oculto, que são as raízes, estão debaixo da terra, que não é visível. E o mundo das raízes corresponde ao mundo espiritual. Mas assim como as raízes nutrem, alimentam a copa da árvore, semelhantemente o mundo espiritual representa as raízes de todos os conceitos e objetos que existem no mundo físico. Isso é um grande aprendizado para todos nós, para compreendermos que toda movimentação e transformação que precisa acontecer aqui nesse mundo físico começa no mundo espiritual. Por isso nós percebemos o quão grande é o poder que a tefilá, a oração, tem. A tefilá, a oração, é um ato espiritual. São palavras lançadas ao mundo espiritual, que movem as engrenagens espirituais para que o mundo físico reaja a essa movimentação no mundo acima. E este conceito ele está aludido justamente aqui neste primeiro versículo da Torá. Então repare quão profunda é a Torá para todos os efeitos. E esta é a primeira mensagem que nós separamos para esta Parashá Bereshit, sabendo que existem muitos outros segredos que nós vamos compartilhar com você ainda mais, se Deus quiser. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito e eterno para todo sempre, amém ve amém.